E a gente começa o Agro Record logo com a nossa entrevista da semana. Vou apresentar para vocês os nossos entrevistados de hoje. Muito simples, é o João pai e o João filho. Eles são os donos aqui da propriedade, vão explicar para a gente como é que está sendo feita essa sucessão do agro por meio da tecnologia. Bom, primeiramente, pessoal, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao Agro Record, João. Obrigado. Bem-vindo, Rodrigo. Eu que agradeço aqui, vocês que são muito bem-vindos ao programa. A gente vai falar com o João pai primeiro. Ô João, conta para mim como é que você estava acostumado a administrar a propriedade aí. Olha, eu estava acostumado assim, quando comecei aqui, nós tínhamos uma firma de prestação de serviço. Então eu tinha 2 trabalhos, né? E não tinha muito tempo para ficar aqui, que a firma de prestação de serviço na qual, para a usina, então me tomava muito tempo. E então a gente levava meio que, né, fazia quando dava as coisas, né? Então não era o correto. Era um jeito mais antigo, assim, mais tradicional de se administrar uma propriedade rural. Sim, porque lá naquela época não era corte mecanizado, era corte manual. Depois sim que foi implantado o corte mecanizado, que começou a ter um pouquinho mais de necessidade de tecnologia. A tecnologia começou aí, né, na tua vida? Começou aqui e eu comecei com a tecnologia com taxa variável, né? E depois passamos para o piloto. Aí nesse intermeio veio o João Carlos, que veio para agregar valor e dar mais impulso na agricultura e na produção. E aí a gente está falando aqui basicamente, de cana e soja. Sim, o nosso produto essencial aqui é a cana e a soja na renovação diária. A família é grande, João? Não. Eu, minha esposa e 2 filhos. Como é que está sendo feita aí essa parte de, entre aspas, sucessão, né, no agro, aqui com as propriedades de vocês? O problema é conciliar as ideias, né? Que é um pouco complicada, mas a gente tem que passar por cima e ir atrás do objetivo. Exatamente. E está sendo bom aí, o João está trazendo ideias novas aí para vocês. Não, só traz ideia nova, né? E economia, produtos corretos, né? Estamos tentando ser sustentável. Então esse é o nosso objetivo. Vou falar um pouquinho com o João Filho agora. Ô João, me explica, você formado em agronomia, formou onde? Formei em Piracicaba, né, Exalc? E aí você já, claro, aqui com a propriedade da família, você com toda essa disposição para trabalhar, você trouxe o que em termos de inovação, de tecnologia, de ideias, né, em tecnologia, para juntar com a experiência do seu pai? Sim, a gente chega com muito gás, né? Eu trabalhei 1 ano fora, quebrei um pouco a cabeça, né? E a gente chega com muito gás, querendo fazer muita coisa nova, trazendo muita inovação, mas sorte que a gente tem, no meu caso tem meu pai, para pôr um freio na gente, pôr a cabeça no lugar, ditar o caminho correto, porque nem tudo que é novo, que é tecnológico, dá certo e funciona. Então, eu cheguei nesse gás todo e tal, mas a implementação de novas tecnologias, novos manejos foi sempre meio gradual, sempre tentando respeitar a velocidade e os desejos aqui do meu pai, né? Agora, quando a gente fala em tecnologia, né, em novidades, o que você está conseguindo trazer para cá em termos de tecnologia, por exemplo, relacionada à produção, análise de solo, drone? Explica para a gente. Primeiro, assim, meu pai já era bem aberto a essas questões tecnológicas, assim, né? Tanto é que ele comentou que quando a Cooper Citrus já veio com as tecnologias, ele já foi um dos primeiros adeptos, né? Então, eu fui refinando esse manejo, né? A gente tenta ser sustentável, né? Então, sustentabilidade para a gente é produzir mais com menos, aplicar os insumos corretos na hora certa, de forma eficiente. E como a gente tem uma área relativamente boa, com pouca mão de obra, isso exige muita eficiência de nós, né? Então, a tecnologia vem para fazer com que a gente consiga executar as tarefas em tempo hábil e sendo sustentável, sendo eficiente. Então, pode dar assim exemplos para a gente do que você conseguiu implementar? Primeiro foi essa questão de taxa variável. Então,
o ponto é fazer análise de solo, conhecer o solo, saber aonde que eu preciso empregar mais ou menos insumo, mais ou menos corretivo, mais ou menos fertilizante. Então esse foi o primeiro ponto. E aí que tem questão de drone também. Bom, nessa demanda de ser eficiente, o drone vem como uma ferramenta excelente, porque nesse perfil que a gente tem várias propriedades picadas, propriedades pequenas, o drone dá mobilidade para a gente, ele dá alcance para levar essa tecnologia rápida, ser eficiente, fazer essa pulverização certa na hora certa. O que mais? Quais são suas ideias, seus projetos para a fazenda? Bom, a família está crescendo, eu já tenho 2 filhas, então a gente tem que crescer junto. Então a gente tem que produzir mais, tentar crescer aí as propriedades para conseguir aí ser mais rentável e perpetuar no negócio. E aí a gente fala quando a gente fala de tecnologia, a gente fala também de treinamento, né? Vocês têm essa ajuda aí da cooperativa para se informar, para se inteirar mais desses mecanismos. É isso aí, a cooperativa para a gente, ela traz a tecnologia para nós e nos ajuda a implementar. Sem ela a gente não conseguiria, porque a tecnologia depende não só de assistência e suporte, mas às vezes de softwares que custam muito caro, demandam mão de obra especializada, então a cooperativa nos permite acessar essa tecnologia de forma rápida e eficiente. E aí em termos de resultado, você já consegue ver aí a diferença? Sim, o primeiro ponto com o uso de projetos de linha, levantamento plano altimétrico, tudo com tecnologia, nós conseguimos ter mais área plantada na mesma área, porque antigamente a gente perdia muita área com carreadores, terraços, então hoje a gente já otimizou isso, já aumentamos aí no mínimo uns 3, 4% da nossa área plantada somente remanejando o sentido de plantio, por exemplo, né? E os outros manejos como possibilidade de usar imagens de Vant, de satélite, nos permite ser mais eficiente. Vamos localizar onde tem uma mancha de erva daninha, vamos controlar ali em loco. Então, as aplicações são inúmeras. O negócio é a gente ter a mão de obra mesmo, a dedicação para poder estudar e poder executar de forma correta, né? Muito bem, antes da gente encerrar essa entrevista, tem mais um filho na história. Chega aqui. Só para a gente mostrar como funciona nessa sucessão familiar. Tá estudando, né? Qual é o seu nome? Leonardo. Leonardo, você está estudando administração, é isso? Sim, estou estudando administração na faculdade de Minas Gerais, né? No estado de Minas Gerais, em Frutal. Deixa eu só passar desse lado aqui para não tampar os outros entrevistados. Leonardo, também pretende usar seus conhecimentos aqui para participar do negócio da família? Sim, pretendo ajudar, fazendo as contas, a parte mais de cálculo, essas coisas, né? Que é tão importante a parte mais financeira, sim. Exatamente. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, viu, pela entrevista de vocês aqui no Agro Record.